A opinião agora aqui no Jornal da Manhã, Vera Magalhães já conosco. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo aí no nosso jornal, para quem nos ouve e nos assiste nesta sexta-feira. Ô Vera, finalmente o governo apresentou a tão esperada reforma da Previdência. Será que a ideia é deixar em segundo plano essa crise envolvendo Gustavo Bebiano, hein, Vera Magalhães? Bom, já estava mesmo na hora de apresentar. A previsão era que Bolsonaro voltasse a Brasília e arbitrasse finalmente os textos disponíveis, as versões disponíveis da reforma da Previdência. Então, era algo que já estava no cronograma, que era fundamental para o governo, que nós mesmos aqui cobrávamos. Mas veio bem a calhar para isso que você falou, Thiago. Havia uma crise em ponto alto, em ponto mais alto de fervura de um ministro, na véspera, até tarde da noite ainda tinha novos lances da crise na quarta-feira, quando foi ao ar a entrevista do Jair Bolsonaro reforçando que Gustavo Bebiano mentira no episódio do Laranjal do PSL sobre ter falado com ele enquanto ele estava no hospital. O próprio Bebiano deu entrevistas aos jornais e à Globo News, reiterando que não sairia, etc. E isso foi deixado meio em banho-maria, enquanto os bombeiros tentam atuar para apagar o fogo, Thiago. Na verdade, o que se tem é uma crise que ainda existe, mas as pessoas estão ponderando sobre a conveniência de demitir um ministro com 45 dias de governo nestas circunstâncias e alguém da extrema confiança do Bolsonaro, que esteve muito próximo a ele na pré-campanha e na campanha e que não pretende sair quieto, ao que tudo indica. Bebiano tem dado várias declarações aqui e ali que insinuam que ele pode falar alguma coisa uma vez demitido de forma humilhante, de forma indigna. Ele falou a mim ontem e disse aquela frase enigmática e algo ameaçadora: o que chamam de inferno eu chamo de lar, ele falou. E aí rememorou um episódio em que o pai esteve internado numa UTI de novembro de 2017 a março de 2018 e que ele nesse período esteve muito ausente porque estava se dedicando à campanha do Jair Bolsonaro. Que o pai teria lhe dito: meu filho, vá cumprir a sua missão. E quando o pai morreu, ele não estava ao lado do pai, e sim do Bolsonaro. Tudo isso é uma forma de demonstrar a sua lealdade, a sua dedicação à eleição do Bolsonaro. Foi ele quem viabilizou o PSL como incubadora do bolsonarismo na eleição. Foi na véspera, permitida pela janela partidária, que Bolsonaro, 2 dos filhos e muitos dos aliados desembarcaram no PSL. Foi nessas circunstâncias que o próprio Bebiano virou uma espécie de presidente biônico do PSL nesse período, para coordenar a campanha do Bolsonaro. O que ele diz, e explicou inclusive numa nota longa que divulgou na noite de ontem, com gráficos, com explicações pormenorizadas, era que como presidente nacional do partido, ele repassava dinheiro aos diretórios estaduais sem, no entanto, saber exatamente quem receberia cada quinhão, que ele não conhecia essas candidatas acusadas de serem laranjas e que quem deve explicações nesse caso são as seções estaduais do partido e o presidente eterno do PSL, que estava afastado, mas continuava mandando, Luciano Bivar. Luciano Bivar, presidente do PSL desde 1998. Então, neste momento, os generais tentam fazer uma conciliação para que Bebiano não saia pela porta dos fundos do Palácio, como ele costuma dizer. A crise não está debelada, ela já deixou muitas cicatrizes, mesmo os apoiadores do Jair Bolsonaro se chocaram com o fato do filho dele ser o grande vocalizador de críticas a um ministro de Estado, via Twitter. Então, isso é uma cicatriz que já não será fácil de sanar. A articulação política do governo também fica comprometida em razão disso. Então, a crise está sendo manejada, mas não está totalmente superada.